A paz do Senhor a você que está com foco na lição, e hoje eu vou refletir contigo sobre os planos de Deus nos sonhos de José, mostrando a diferença entre amor e afinidade, ensinando que a vida é determinada por Deus e conscientizando de que José ele só não foi destruído porque Deus o preservou. Suas interações no canal são muito importantes, por isso compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, registre também o seu feedback com seus comentários e ao final deixe o seu like ou o seu dislike. Se inscreva e acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver novos vídeos. Diariamente estou em oração por sua vida e por sua família para que as bênçãos de Deus se consolidem em ti por meio da absolvição das instruções sagradas. Faça seu investimento financeiro ofertando o meu ministério através do Pix e-mail jcsilvagna@gmail.com. Deus te recompensará de forma transbordante. O textuário de hoje é Provérbios número 14, verso 30, que diz: O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, ele alerta que não devemos compartilhar com qualquer pessoa as coisas que Deus tem revelado a nosso respeito. O texto de referência está em Gênesis capítulo 37, versículos 2 a 4, onde inicia a descrição das gerações de Jacó, e esse texto ele traz um breve relato sobre a pessoa de José, sua integridade, sua lealdade com seu pai e a distinção com que Jacó o tratava, fato que provocou inveja e ódio no coração dos irmãos mais velhos de José, ao ponto de eles não poderem nem olhar para José. De pronto, a teoria de que a pessoa é fruto ou produto do meio no qual ela vive, aqui cai por terra, pois o contexto familiar turbulento, impregnado de ódio, de inveja, de indiferença no qual José estava inserido, não foi capaz de corromper, destruir ou fazer com que José abandonasse a sua fé resiliente em Deus. Pelo contrário, essas situações controversas e inadmissíveis no relacionamento familiar, em especial entre filhos de um mesmo pai, se tornaram na fonte que impulsionou José a entregar sua vida 100% na dependência de Deus. Como José permaneceu resiliente, sem se deixar ser abalado pelas adversidades às quais foi submetido, provocadas por pessoas falhas e débeis, pessoas limitadas, os projetos de Deus para a vida de José continuaram se desenvolvendo e se consolidaram, mesmo que todos os acontecimentos apontavam na direção contrária. O bispo Abner Ferreira, ele chama a atenção para o fato de que não se deve confundir o amor dos pais com o sentimento de afinidade por certos filhos, pois o amor tem a ver com a filiação. O que ocorreu aqui, no caso em questão, é que mesmo amando todos os filhos, se dedicando em treiná-los para a vida, Jacó ele tinha maior afinidade com José, que era o seu filho mais novo, tendo em vista também o seu comportamento de respeito, obediência e consideração com a figura paterna, seu comprometimento com o bem-estar da família e a sua aversão ao comportamento desvirtuado dos seus irmãos. Dentro da cultura judaica, o pai sempre ele teria maior afinidade com seu filho primogênito, pois o primogênito seria o sucessor do pai como patriarca na liderança da família, seria o responsável em administrar o patrimônio da família após o óbito do pai, repartir a herança entre seus irmãos mais novos, decidir questões relacionadas ao casamento das irmãs e também ser o sucessor do pai quanto às questões espirituais, quanto ao culto a Deus, quanto à bênção divina e à transmissão do conhecimento de Deus às futuras gerações. No caso de Jacó, desde o início da sua estada em Padã Arã, na casa de Labão, o seu amor ele foi dedicado de forma muito intensa a Raquel. E para se casar com ela, Jacó ele se propôs a trabalhar 7 anos sem receber salário para pagar o dote do seu casamento com Raquel. Fica explícito que, por amar Raquel de uma forma tão profunda, Jacó, mesmo antes de ter filhos, ele já projetava que Raquel seria a mãe do seu primogênito. Esse fato sempre ficou evidente e nutriu a rivalidade entre as esposas de Jacó, bem como entre os filhos de Jacó, já que o filho primogênito de Jacó foi Rúben, filho de Leia, que numa ação enganosa de Labão foi dada por esposa Jacó em lugar de Raquel.
Era costume à época que o filho primogênito ele se vestisse de uma forma diferenciada dos seus irmãos, o destacando como o futuro sucessor do pai. Ao dar a túnica de várias cores a José, o que era algo apenas no contexto da família, agora passou a ser conhecido pela sociedade da época que Jacó ele faria de José o seu sucessor, que José exerceria função de primogênito, mesmo não sendo de fato. A questão afetou não apenas a Rúben, o filho mais velho, mas a todos os irmãos mais velhos de José, e esse fato da túnica de várias cores dada a José potencializou a rivalidade familiar, gerando aí graves problemas para Jacó e mais ainda para José, já que com a morte de Raquel, após dar à luz a Benjamim, José ele foi criado pelas madrastas Leia, Bila e Zilpa e foi submetido a tratamento desumano ainda na infância e na adolescência, aos 17 anos, foi vendido por seus irmãos como escravo aos midianitas que o levou lá para o território do Egito. A demonstração de afinidade por um ou por outro filho é algo melindroso e precisa ser tratado com muita cautela e sabedoria, pois é algo que gera conflitos desnecessários no seio familiar, pode se estender a ações malignas que comprometem não apenas a integridade moral e física das pessoas, podendo também afetar a alma humana e comprometer a salvação das pessoas envolvidas. O contexto bíblico ele é muito rico e imparcial ao trazer tantos aspectos pacíficos e positivos dos grandes personagens sagrados que foram chamados por Deus para fazerem parte do desenvolvimento do plano de redenção, como também como esses personagens experimentaram o ódio, a inveja, a perseguição, os problemas no contexto familiar e social, a forma como eles agiram e reagiram diante de fatos indesejados, inesperados, cruéis, imorais e até desumanos, a exemplo do que aconteceu com José no contexto da sua família sanguínea, onde o relacionamento ele se tornou em um barril de pólvora. Qualquer fato ligado a José que desse a entender que ele seria uma pessoa diferente, com maior afinidade do pai e com um chamado divino para ser um grande líder no futuro, era algo para os seus irmãos odiá-lo ainda mais. O bispo Abner Ferreira, com toda a propriedade, ele afirma em seus comentários que o simples fato de José existir já era o grande problema para os seus irmãos. José ele era um sonhador, não apenas porque tinha sonhos durante o seu período de sono, mas pela forma como se comportava, como agia e reagia, como se relacionava com as pessoas à sua volta, sempre procurando desenvolver sua vida de maneira sustentável para que pudesse alcançar os seus objetivos, construir uma família sólida, galgar posições de honra na sociedade e junto à sua família, agradar a Deus e construir um legado moral, espiritual e material de grandes conquistas. Dentre os sonhos tidos por José nos seus períodos de sono, 2 deles soaram maus aos ouvidos de seus irmãos e até de seu pai Jacó, e soou como algo intimidador. No primeiro sonho, José ele sonhou que os feixes de trigo dos seus irmãos se encurvavam diante do seu feixe de trigo. No segundo, José sonhou que o sol e a lua, juntamente com 11 estrelas, se prostravam diante deles. Os irmãos de José o odiaram ainda mais e acrescentaram ao ódio o sentimento de inveja, que mais tarde se transformou aí no desejo de assassinato. Jacó, por sua vez, apesar de tê-lo repreendido por considerar ser algo inimaginável, Jacó, a Bíblia diz que guardou tudo no seu coração. O erro de Jacó foi em não se preocupar em aconselhar José como ele deveria lidar com tudo o que estava acontecendo, como também, a que tudo indica, não interferiu e nem coibiu o comportamento agressivo e desleal dispensado pelos irmãos a José. Infelizmente, o mesmo ainda ocorre na atualidade com pessoas que preferem se omitir quando deveriam se posicionar e exercer a autoridade dada por Deus a eles. A revelação ingênua, sem maldade, despretensiosa de José deixou cada vez mais claro que, além de Jacó ter grande afinidade com José, tudo indicava que a mesma coisa estava ocorrendo com Deus em relação a José, pois Deus dava pistas por meio daqueles sonhos dados a José que tinha bênçãos maravilhosas para ele
conforme o tempo revelaria no futuro. Afirma o bispo Abner Ferreira em seus comentários que a infantilidade pode nos fazer determinar supersticiosamente a vida por sonhos bons e maus. Isto porque o ser humano ele pode passar a acreditar que os sonhos é quem dita o futuro de uma pessoa. No entanto, frisa o bispo Abner Ferreira que quem acredita em Deus sabe que isso não é verdade. O sonho de José era um sonho pessoal ou uma revelação de Deus? Ainda que José desejasse ter um futuro promissor e ter influência no contexto familiar e social, como todo ser humano pode desejar, como filho mais novo, mesmo desfrutando de uma grande afinidade com o pai, José ele sabia que, de acordo com a cultura da época, era extremamente improvável que ele viesse a ser o detentor do direito à primogenitura. Isso porque a perca da primogenitura ela só ocorreria por falha grave por parte do irmão mais velho ou se o primogênito quisesse vender o seu direito. Como José era o penúltimo filho e tinha 10 irmãos mais velhos à frente dele, suas chances eram mínimas, em torno de 9%. No entanto, a partir dos sonhos de revelação que teve, José ele procurou manter uma conduta ilibada diante de Deus, diante do seu pai, dos seus familiares e da sociedade à sua volta. Os sonhos dados por Deus a José o fizeram acreditar que Deus tinha um propósito maior para a sua vida. Por isso, José se manteve resiliente na dependência de Deus em todas as circunstâncias boas e ruins que vivenciou. O bispo Abner Ferreira ele adverte em seus comentários que é preciso ter cuidado com frases de efeitos usadas por determinados pregadores, dando a entender que tudo era apenas sonhos pessoais de José e que, a exemplo de José, as pessoas devem ser resilientes na busca por concretizar os seus sonhos pessoais. Nada pode sobrepor aos propósitos de Deus para a vida humana e, diante disto, os sonhos pessoais eles devem ser analisados e interpretados de acordo com o propósito maior de Deus para a vida humana, para a vida de cada pessoa. Portanto, tudo deve ser interpretado à luz das Escrituras Sagradas, observando os contextos que envolvem os fatos narrados e nunca com romantismo ou com a pretensão de se colocar as experiências pessoais acima da expressão bíblica. Enquanto o ser humano se mantiver no centro da vontade de Deus, ainda que o ser humano passe por momentos adversos e aflitivos, tudo contribuirá para torná-lo ainda mais forte, dando-lhe as condições necessárias para superar o que for preciso e poder para conquistar os objetivos propostos por Deus para a sua vida. O medo da própria maldade recaiu sobre os irmãos de José. A ambição tóxica dos irmãos de José, que os levaram a ver José como sendo uma ameaça particular a cada um deles e a nutrirem ódio, ciúme, inveja e desconfiança de José, além de fazer com que os irmãos de José tivessem que conviver com a dor na consciência pela trama de crueldade, ingratidão e desprezo à vida humana, fez com que, mesmo depois de José demonstrar que não guardava ódio no seu coração e ter preservado com vida toda a descendência de Jacó, após a morte de Jacó, os irmãos de José ainda desconfiavam que José iria se aproveitar da morte de Jacó para se vingar deles. Como sempre, José provou que era temente a Deus e leal à sua família. José disse a eles: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como que se vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. A imprudência de demonstrar preferência entre os filhos sempre provocou e provoca problemas. No caso de Jacó, a semelhança do que ocorre ainda hoje, a vida do filho preferido foi e é colocada em risco a partir do momento que ela passa a ser odiada, enciumada e invejada. A forma ingênua com que Jacó enviou José à procura dos seus irmãos que estavam pastoreando o rebanho da família fez com que o risco chegasse a nível máximo. Faltou aí sensibilidade a Jacó e isso o levou a subestimar o ódio e a maldade demonstrada por seus filhos mais velhos
em relação a José. O próprio José já havia alertado Jacó quanto à má fama dos seus irmãos. Se na prática José já recebia demonstração de aversão por parte dos seus irmãos no dia a dia da família, significava que o interior dos corações deles já havia sido dominado e vencido na guerra do ódio, da inveja e da cobiça. Sem saber, Jacó enviou José a uma emboscada que quase lhe custou a vida. Parafraseando o que disse o bispo Abner Ferreira em seus comentários de que o amor é o poder maior na terra, pode-se afirmar que esse poder maior ele exerce influência tanto na vida de quem ama como de quem é amado, e o fato de uma pessoa ser menos amada a enfraquece, provoca perca do equilíbrio emocional, podendo até levar a pessoa a odiar e a cometer atos destrutivos. José ele foi preservado simplesmente pela misericórdia de Deus. A natureza humana que é tendente ao pecado, se ela não for dominada e subjugada, ela é capaz de transformar o coração humano em um ambiente extremamente imprevisível e hostil, como uma casa mal assombrada que abriga monstros horripilantes que são alimentados e escondidos pela podridão da alma caída. Sempre que se vislumbra um sinal de piedade, de amor e de compaixão, pode-se ter certeza que é Deus quem está por trás desse tipo de atitude. Apesar de haver uma ligação familiar e essa ligação familiar gerar um senso de amor e de proteção aos membros da família, os irmãos mais velhos de José há tempo já pensavam numa forma de se livrar dele. Quanto a isso, o bispo Abner Ferreira ele pondera que o ser humano é muito hábil em esconder o que sente, tanto é que às vezes é capaz de enganar a si mesmo. Ao serem enganados por eles mesmos, pelos próprios sentimentos, os irmãos mais velhos de José se esqueceram da ligação familiar, do senso da necessidade de proteção aos membros da família e, aproveitando a distância, em torno de 140 quilômetros de distância do Vale de Hebrom, das terras de domínio e moradia da família até Dotã, onde os seus irmãos estavam pastoreando, os irmãos mais velhos de José imaginaram que aquele lugar e aquele momento era o ideal para se livrarem dele uma vez por toda. Por isso, ao ver José se aproximando, colocaram em prática o que estavam guardando no coração, que era o desejo de cometer homicídio, de assassinar o próprio irmão, sem que José tivesse aí feito quaisquer atos de provocação ou alguma atitude aversiva que pudesse prejudicá-los, a não ser reportar ao pai o mau comportamento deles e lhes contar os sonhos que teve. Aliás, os sonhos de José era o que mais lhes incomodava no momento, pois tudo levava a crer que Deus elevaria José a liderar seus irmãos e, segundo as tradições da época, aquilo era algo inadmissível e quase que impossível, já que José era o 11º filho de Jacó. Eles preferiram se agarrar às tradições humanas do que procurar entender os propósitos de Deus para se ajustar a eles. Nos pensamentos dos irmãos de José, eles precisavam eliminar quaisquer chances de os sonhos de José se tornarem uma realidade. De acordo com a afirmação do bispo Abner Ferreira em seus comentários, de que não conseguir fazer o certo com a mesma qualidade faz do outro um motivo de desprezo, pode-se concluir que é preciso cautela para se evitar cair nessa armadilha, pois a qualidade com que alguém se dedica a servir a Deus ou se propõe a realizar quaisquer coisas devem servir de motivação para as outras pessoas buscarem melhorar e não o contrário. Interessante é que, na trama premeditada de assassinar José, o próprio Rúben, que era o filho primogênito de Jacó, ele interviu, demonstrou e exerceu misericórdia salvadora. Caso os sonhos de José se concretizassem, Rúben seria o primeiro a ser afetado, pois quem estaria aí perdendo o direito à primogenitura era Rúben. No caso dos outros 9 irmãos, entre Rúben e José, eles estavam enciumados e brigando por um direito que nem era deles. Na cabeça deles, caso Rúben perdesse o direito à primogenitura e caso os outros irmãos mais velhos que José também fossem perdendo o direito à primogenitura, esse direito deveria ser repassado sucessivamente aos irmãos mais velhos que José e não diretamente a ele. O sentimento de inveja e de orgulho que estava arraigado no coração deles se mostrou, como de fato esses sentimentos são, deprimente,
pois leva a se odiar o que é bom no outro, ou então a odiar o que é bom para o outro. Quando isso ocorre, quem primeiro é prejudicado é quem nutre esse tipo de sentimento mesquinho e maligno. Rubem, como representante legal do pai na ausência dele, agiu de forma responsável e de imediato descartou a possibilidade de homicídio. Seus irmãos acataram a ordem de Rubem, pois na ausência do pai, a palavra de Rubem, que era o primogênito, equivalia à palavra do próprio Jacó. Além de preservar a vida do seu irmão, Rubem ele projetou na sugestão que deu uma forma de restituir José a Jacó. Já que os irmãos mais velhos de José estavam presos à tradição ligada à primogenitura, Deus ele agiu justamente nessa área e aguçou o senso de responsabilidade do filho primogênito de Jacó, que também precisava reparar o seu erro cometido no passado, se redimir com Jacó para preservar o seu direito à primogenitura. Deus também aguçou o senso de obediência dos demais irmãos mais novos que Rubem quanto à tradição humana que eles estavam tão apegados para intervir, proteger, livrar José e consolidar os seus propósitos na vida daquele adolescente indefeso. Lembrando o testemunho de Deus a respeito de Jó, o bispo Abner Ferreira ele frisa que ser escolhido para cumprir em si os propósitos de Deus não significa que a pessoa estará isenta de sofrimento, de adversidades e de aflições. No entanto, Deus conhece os limites humanos e sempre Ele capacita o ser humano a superar o que for preciso ser superado. Basta que o ser humano, assim como Jó e também José, permaneça na dependência de Deus. Jacó, ele poderia ter enviado um de seus colaboradores à procura dos seus filhos, no entanto, ao tomar a decisão equivocada de enviar José, teve que arcar com as dores de se tornar um pai em luto, tendo em vista a verdade escondida em torno do desaparecimento de José. O objetivo da narrativa criada pelos irmãos de José não tinha a intenção de aliviar a dor de Jacó, mas livrá-los da culpa diante de Jacó. Por vezes esse tipo de fato ocorre ainda hoje, já que as pessoas vivem inventando desculpas descabidas, até mesmo diante de Deus, para se livrar das suas culpas, para se livrar dos seus pecados. Esse tipo de atitude pode funcionar por um determinado tempo. No entanto, Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. A túnica ensopada no sangue de um animal inocente apenas encobriu o pecado, a maldade cometida por aqueles jovens rapazes, provocando uma dor dilacerante no coração de Jacó, ao ponto de Jacó se recusar a ser consolado. Em meio a tanta coisa ruim, o que parecia ser impensável aconteceu. Judá, que posteriormente herdou a bênção da primogenitura quanto à representatividade do pai frente à família, dando sequência à linhagem na qual Deus consolidou o plano redentor, Judá ele convenceu seus irmãos a vender José aos mercadores medianitas que iam em direção ao Egito. Ainda que Judá não percebesse, naquele momento ele assumiu a responsabilidade de primogênito na ausência do pai e definiu o futuro de José, como se o próprio Jacó estivesse enviando José ao Egito. Neste caso, tanto Jacó quanto Judá representam Deus Pai, que enviou seu Filho amado ao mundo, simbolizado pelo Egito, para salvar a humanidade. Quanto sofrimento Judá passou por ter feito o que fez, ao enviar um inocente ao Egito para sofrer como José sofreu. Imagine se você, no lugar de Deus, tivesse que enviar o seu único e amado filho a um lugar terrível, sabendo antecipadamente tudo o que iria acontecer, todas as coisas que ele iria sofrer. Pela expressão de Jesus na cruz, quando se sentiu desamparado pelo Pai, humanamente falando, a impressão que se tem é que o Pai tinha virado as costas para não ver tamanho sofrimento experimentado pelo filho. Ainda pensando no âmbito dos sentimentos humanos, esse caso pode se assemelhar à dor sentida e expressa por Jacó em relação a José. Como Deus não precisa de facilidades e é Ele quem capacita seus servos e suas servas a superar quaisquer adversidades,
Já que José permitiu, Deus continuou conduzindo a sua história e o honrou com a maior honra possível a um ser humano à época, quando o fez governador de toda a terra do Egito. Vale frisar que José, ele foi um tipo de Cristo no Antigo Testamento, e Cristo, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Fica a grande lição de que a simplicidade ela deve andar de mãos dadas com a sabedoria para a pessoa conseguir permanecer na presença abençoadora de Deus e na sua dependência. Que assim como os sonhos de José não eram ambições, aspirações e planos pessoais, que a exemplo de José, você possa permitir que os propósitos de Deus sejam revelados, desenvolvidos e concretizados em sua vida. Se conscientize de que a maldade humana é fruto da natureza humana que é tendente ao pecado e não um acidente do acaso. O coração humano caído, sem se converter à soberana vontade de Deus, ele seguirá seu curso natural, no qual um abismo sempre chamará outro abismo. Se permita ser envolvido pela misericórdia e pela graça de Deus para se livrar do curso natural da natureza humana que é tendente ao pecado. Esteja atento às ações que você precisa adotar para contribuir para que o seu ambiente familiar, social, profissional e religioso no qual você está inserido seja um ambiente saudável e sustentável em todos os aspectos. Preserve o cultivo dos valores bíblicos nos momentos bons e adversos da vida. Confie que Deus é poderoso para te preservar, te sustentar e consolidar seus extraordinários propósitos em sua vida. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.